Boa noite a todos, boa noite ao painel. Eu gostava de fazer dois comentários relativamente a duas questões que surgiram esta semana. O primeiro tem a ver com uma notícia que eu considero preocupante, que tem a ver com solicitação, uma nova solicitação repetida do Eurostat ao governo português sobre aquilo que são as penalizações feitas à região autónoma da Madeira decorrente da ocultação da dívida. Esta é uma notícia, uma má notícia para a região autónoma da Madeira e é o resultado das opções deste governo, do governo do PSD, do governo de Alberto João Jardim, em esconder dívida e em ocultar dívida que deu origem ao aumento do déficit da República e também ao aumento do déficit da região. E, portanto, isto é muito preocupante porque esperemos que não esteja na forja novas penalizações, porque já nos basta o plano de ajustamento económico e financeiro que este governo do PSD engendrou para os madeirenses e que está a fazê-los pagar pelos erros do PSD e, portanto, esperemos que não venham aí mais penalizações. Uma segunda nota, que também me parece relevante, é para dizer que esta semana houve também uma notícia em que os empresários começaram a receber algum dinheiro dos pagamentos em atraso. Mas quero lembrar que esse dinheiro começou a ser recebido só depois do Governo Regional ter praticamente obrigado os empresários a fazer uma redução de 5% daquilo que eram as suas faturas e ter obrigado também aos empresários a não terem os juros de demora que tinham direito a tê-los, porque os tempos de pagamentos eram excessivos. Ora, por um lado, se é bom que o Governo comece a pagar aos empresários, parece-me que, e é preciso que seja clarificada essa matéria, que os 31,5 milhões ou os 32,5 milhões de euros que já começaram a ser pagos, que dizem respeito a 6.500 empresas, 6.500 faturas e 390 empresas, parece-me que não estão aquele pacote essencial de 1.000 milhões de euros de dívida oculta de 7 anos, que corresponde praticamente a uma dúzia de empresas e apenas a 2.000 faturas. A pergunta que se coloca é se esses empresários também foram obrigados a reduzir em 5% aquilo que eram as suas faturas, e se não foram, porque é que isso aconteceu? Isto parece-me que é uma matéria muito importante para ser clarificada pelo Governo. Mas há um dos temas centrais deste programa que tem a ver com o orçamento do Estado, o olhar dos deputados da região para este documento que foi votado a semana passada na Generalidade na Assembleia da República, como já aqui foi referido, com votos favoráveis dos 4 deputados do PSD da Madeira, votos contra do CDS, no caso de Rui Barreto, e também do Partido Socialista Jacinto Serrão. Carlos Pereira, este orçamento, alguma margem de manobra para que não mereça outra coisa que não chumbo? Não, este orçamento de facto só tinha que ter este caminho que o Partido Socialista tomou de chumbá-lo, porque na verdade este vem no seguimento de outros 2 orçamentos. Eu, aliás, devo dizer que me parece que este é capaz de ser o último orçamento deste governo, porque, como se viu, os últimos 2 não trouxeram os efeitos que se pretendia. Os objetivos fundamentais era, como é do conhecimento público, a redução do déficit e a redução da dívida. E esses elementos, obviamente que estamos perante, naturalmente, uma redução do déficit, não necessariamente uma redução da dívida face ao PIB, como todos sabemos. A redução do déficit tem sido, apesar de tudo, muito pouca face àquilo que gostaríamos. Ainda para as previsões deste ano, previa-se um déficit de 5% e estamos perante um déficit de 5,9%. A obtenção do déficit de 4% para 2014 implica uma redução de despesa na ordem dos 3,9 milhões de euros, é isso que está no Orçamento de Estado, 3,9 milhões de euros que são feitos cerca de 56,7% à custa de salários e de pensões e cerca de 30% à custa de 22,8%, perdão, à custa de prestações sociais. Ou seja, nós estamos perante um orçamento que é um orçamento inimigo das famílias, claramente, porque quem suporta estes cerca de 80% de redução da despesa são praticamente as famílias, sejam através dos salários, sejam através das pensões, sejam através de cortes nas prestações sociais, nomeadamente de desemprego e inclusive de subsídio de doença. E, portanto, estamos perante uma situação que, do nosso ponto de vista, não merece ser aprovada, naturalmente. Respeito àquilo que o Orçamento do Estado contempla para a região autónoma, independentemente, enfim, de todas essas medidas que acabou de referir, que são transversais a todo o país, portanto... Claro. Pois, isso é uma questão importante, ou seja, ao mesmo tempo que a Madeira está sujeita a um plano de ajustamento económico e financeiro que tem medidas próprias e tem medidas que são bastante duras e bastante, do meu ponto de vista, cruéis para as famílias e para as empresas da Madeira, os madeirenses ainda têm que suportar com esta austeridade, que é transversal, como o Gil acabou de dizer, mas que vem
penalizar duplamente as famílias e as empresas da Madeira, e isto de facto é muito preocupante. Aquilo que me parece muito relevante salientar, e hoje foi aprovado na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira um parecer de alguma forma contra a maior parte das medidas que têm a ver com a Madeira. Parecer, enfim, como mereceu os votos favoráveis apenas do PSD. Mereceu, e eu ainda bem que me diz isso, que eu gostaria e o PS optaram pela abstenção. Eu gostaria de dizer que o PS, não falarei pelo CDS, falará o CDS, mas o PS absteve-se e disse na Comissão, fui eu próprio que participei, e disse na Comissão que só não votou a favor porque considera desapropriado que nesse parecer inclua uma referência àquilo que o PSD considera ser inconstitucional, a duplicação, a acumulação de reforma com o salário. Ora, nós não consideramos adequado e até consideramos que este parecer ficou manchado pela colocação dessa crítica pelo PSD nesse parecer, e se essa crítica não estivesse lá e se essa contestação não estivesse lá, nós tínhamos aprovado o parecer. E, portanto, a única razão pela qual não aprovamos o parecer foi que o PSD considera que é normal haver elementos, nomeadamente elementos da política, com grandes responsabilidades, como é o caso do Sr. Presidente do Governo, a acumular salário com reforma. Ora, isto não é admissível, os tempos são muito difíceis e são difíceis para todos. E quem tem que dar o exemplo, em primeiro lugar, é quem tem responsabilidades, como tem o Sr. Presidente do Governo, como tem o Sr. Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, e, portanto, isto é absolutamente inadequado. E também há deputados no PS e no CDS nessas circunstâncias. Mas, Gil, ainda bem que colocou essa questão. Como sabe, os deputados do PS, por proposta inclusiva do Partido Socialista, colocaram o seu salário, um dos seus salários, ou a reforma, à disposição uns das questões sociais e outros das questões educativas. E, portanto, resolvemos a questão, porque a questão tem que ser resolvida do ponto de vista, como sabe, constitucional, e essa tem que ter uma resposta do ponto de vista constitucional, e o Governo Regional e o PSD não quer dar essa resposta. Nós tentamos fazer aquilo que era melhor fazer, que era, aos olhos da opinião pública, dizer que nós não estamos disponíveis para fazer estas acumulações. O Partido Socialista não está disponível, porque nós não podemos dizer uma coisa aqui na televisão, ou no Parlamento, ou nos jornais, a dizer que esta austeridade é muito dura, muito forte, e na altura em que temos que tomar medidas, somos nós os primeiros a beneficiar. Ora, isso não me parece normal. E este parecer, do meu ponto de vista, tem esta nódoa, que é uma nódoa muito feia do meu ponto de vista. Não ficou nada bem. Não ficou nada bem ao PSD ter colocado essa questão naquele parecer, e isso pode jogar muito contra o partido, a região autónoma da Madeira. Queria ainda terminar sobre a Madeira, ainda dizer que, além dessa questão, as outras questões que foram colocadas, nós estamos perfeitamente de acordo. As reduções que estão previstas para a Madeira são dramáticas, do meu ponto de vista. São dramáticas, não fazem nenhum sentido. Estamos a falar de cortes que, no parecer, falam de 40 milhões de euros, mas é bom lembrar que nós temos ainda o Banco Europeu de Investimentos, verbas do Banco Europeu de Investimentos que não recebemos e que foram transformadas no âmbito da Lei de Finanças Regionais. Está, mas apenas como indicativo, mas foram transformadas no Lei de Finanças Regionais como transferência, como empréstimo, quando era uma transferência. Portanto, há aqui as perdas relacionadas com o Fundo de Coesão, que são mais cerca de 50 milhões de euros, no quadro da Lei de Finanças Regionais, e estamos a falar de uma verba de 150 milhões de euros, em média, que a Madeira perde com este Orçamento de Estado. E, de facto, é muito dinheiro, além das questões relacionadas com outras matérias que merecem a nossa reprovação. A senhora deputada... E que falaremos ao longo deste programa. Falaremos, mas eu dou uma nota, até porque, como o senhor deputado com certeza falará, queria só dizer uma coisa que me parece importante. O essencial deste corte, o essencial não, a totalidade deste corte tem a ver com uma única questão, que é a aprovação da Lei de Finanças Regionais. E o que não me parece normal, e o senhor deputado Lino Abreu está cá, ainda bem que o senhor deputado Lino Abreu que está cá perceberá, com certeza, pela formação que tem, estas matérias, o que não me parece normal é que o CDS, em particular, tenha votado a favor da Lei de Finanças Regionais, que agora se reflete no Orçamento de Estado com as consequências negativas das transferências para a região autónoma da Madeira, mas tenha votado contra o Orçamento de Estado, dizendo que é por causa da perda das perdas de receitas. Ora, se a lógica era as perdas de receitas, e essa é uma pergunta que eu devolvo ao Sr. Deputado Lino Abreu, se a lógica era a perda de receitas na Lei de Finanças Regionais... Não foi só esse argumento do voto contra de Rui Barreto. Mas eu próprio aqui já disse aqui no programa... Mas se esse é o argumento, isto é uma contradição enorme, porque se a lógica é a perda de receitas, a origem do problema, o pecado mortal, não está no Orçamento de Estado, está na Lei de Finanças Regionais. E a Lei de Finanças Regionais foi aprovada pelo Sr. Deputado Barreto e pelo CDS. E isto é algo que me deixa preocupado, porque eu não sei se o CDS tem noção desta matéria, se fez isto apenas para fazer espuma política ou se tem consciência que... Vamos perceber qual é a opinião do Lino Abreu para um outro tema que tínhamos também agendado, Carlos Pereira, relativamente à reforma do Estado, que foi anunciado o guião pelo Vice-Primeiro-Ministro Paulo Portas. Curiosamente, olhando para este documento, não se encontra ali praticamente nenhuma referência às regiões autónomas. Será que não há necessidade de incluir as regiões nesta reforma do Estado?
Gil, eu vou já responder essa pergunta, só queria fazer um comentário que tinha tomado nota aqui, porque eu estava a ouvir o Lino Abreu e a sua deputada Anivalda, e eu queria dizer, para que não houvesse dúvidas, do seguinte: o Partido Socialista, e eu em particular, simpatizo muito mesmo com aquilo que foi o voto contra do Sr. Deputado Rui Barreto na Assembleia a este orçamento, porque nós partilhamos de que este orçamento não é um orçamento bom. O único problema do deputado e da posição do CDS Madeira e do deputado Rui Barreto é que o voto que foi feito e a justificação que foi dada é um voto mentiroso. E é um voto mentiroso porque o que está a votar é contra aquilo que está na Lei de Defensas Regionais, do qual o mesmo deputado votou a favor. E, portanto, o CDS, nesta matéria, não fica bem porque, em determinada altura, as questões de coerência são questões fundamentais. As pessoas que nos estão a ver e que hoje tanto falam da política e da importância dos políticos serem coerentes e poderem ter uma mensagem credível... Mas não foi isso que o deputado Rui Barreto disse. Ele não vota só pela questão da Lei de Defensas Regionais, pelas transferências, mas também pelo orçamento no seu global. Mas, Rosa, do ponto de vista da Madeira, e a senhora deputada Anivalda teve a fazer algumas referências, do ponto de vista da Madeira, aquilo que é mais grave neste momento, em termos da região, são os cortes, são as transferências que são de facto muito duras. E, portanto, essas são aquelas que de facto abalam significativamente a região autónoma da Madeira. E, portanto, esse corte e essas dificuldades de transferências, ou seja, de diminuição de transferências, têm origem na Lei de Defensas Regionais. E, portanto, eu tenho dificuldade em perceber isto. Mas isto é uma matéria que cabe ao CDS e não me compete a mim sequer fazer essa avaliação. O povo fará, o CDS fará, é uma questão de fundo. Por outro lado, relativamente ao PSD, o que eu percebo da explicação da senhora deputada Anivalda é que troca de forma fácil aquilo que é o sofrimento das famílias, dos pensionistas, das empresas da Madeira que têm impostos altos, enfim, das empresas que vivem dificuldades, por aquilo que são as questões do Centro de Negócios da Madeira. Eu julgo que não é suficiente. Eu julgo que, a determinada altura, como dizíamos há bocadinho, como alguns de nós falava, é preciso que se possa dizer alguma coisa mais forte relativamente à República, porque a Madeira não pode continuar com este aperto que tem vindo a viver, em que os orçamentos de Estado são digamos assim, o aspecto principal. Também propostos. Posto isto, relativamente à questão da reforma do Estado. Bom, como também parece que já toda a gente comentou, parece que esta reforma do Estado, o Sr. Primeiro-Ministro anunciou como uma revolução profunda que existiria em Portugal. E, no fundo, o documento que tem um rol de ideias, não diria deitar todas fora, nem diria desconsiderar as ideias que lá estão, mas é um rol de ideias, muitas delas que já foram discutidas, muitas delas já foram apresentadas, muitas delas já foram referidas por alguns membros do Governo, pelo próprio Passos Coelho, pelo próprio Paulo Portas. Portanto, é, digamos assim, uma espécie de guião para safar Paulo Portas, porque Paulo Portas estava sob uma pressão imensa com a obrigação, a necessidade de apresentar qualquer coisa ao país. Terá sido apenas para cumprir o calendário. É bom lembrar, Gil Rosa, que foi anunciado por este Governo 10 vezes a apresentação da guião da reforma do Estado. 10 vezes. E só a 11ª vez é que saía alguma coisa de jeito, sendo que a primeira vez saía uma folha A4. Portanto, esta era, de facto, uma pressão muito grande que estava em cima do Paulo Portas. Agora, sobre aquilo que se pode ler em particular, é preciso, e sobre a Madeira, como o Gil solicitava, comentava, é preciso lembrar o seguinte: não tem nenhuma referência à região, de facto, mas o que me preocupa no guião é que há uma espécie de filosofia que pode deixar a Madeira em maus lençóis e as autonomias em maus lençóis. Há uma espécie de desresponsabilização do Estado perante o cidadão. Ou seja, o Estado sai daquilo que são as suas responsabilidades perante as questões fundamentais, no caso da autonomia, questões fundamentais da continuidade territorial, da coesão económica, da coesão social, daqueles que vivem mais distantes dos centros de decisão. Portanto, há uma espécie de fuga do Estado a essa matéria, deixando que essas coisas se resolvam para aquilo que muito se convenciona dizer, o mercado. Para que o mercado resolva, para que os privados possam resolver, para que haja digamos assim, condições para que não tenha intervenção do Estado e que o Estado gaste menos. Esta ideia de que o Estado tem que gastar menos e que tem que ser mais pequeno está presente. Ora, nós sabemos perfeitamente que na região autónoma da Madeira nós não temos ainda condições, infelizmente, de sustentabilidade para prescindir da ajuda do Estado. Não é possível. Nós sabemos todos, quando estamos a discutir os temas todos, cai sempre à nossa frente questões da continuidade territorial. De uma reforma do Estado adaptada à região. Ou seja, o que eu acho é que nós temos que ter muito medo sobre o que é que se pode passar no quadro de uma reforma que possa seguir este caminho. Temos que ter muito medo, porque, repare, tudo o que se lê, e eu tomei nota de algumas questões, tudo o que se leu sobre aquilo, no essencial, tem coisas como cortes nos ministérios, venda de patrimónios, menos empresas públicas, menos militares, concessão de escolas, menos saúde, mais saúde, parcerias público-privadas, menos câmaras, reforma da segurança social. Ou seja, estamos aqui a ver um conjunto de medidas,
consequência, menos funcionários públicos. Consequência, menos funcionários públicos. Aliás, há um economista que apresenta uma previsão com base nisto, podemos estar a falar de menos de 350 mil funcionários públicos em Portugal. E, portanto, nós estamos a falar de uma reforma ou de um guião que pode ser também considerado como uma manobra de distração, como disse há bocadinho, mas se for levado a sério e se o país der condições a este governo para pôr isto em prática, que pode colocar a Madeira em maus lençóis, porque a autonomia exige, e isso parece-me evidente e eu queria deixar isto claro, a autonomia e aquilo que é o processo autonómico exige que o Estado não se desresponsabilize e que matérias que são fundamentais para os madeirenses tenham o apoio do Estado. E nós não podemos prescindir, ainda por cima no Estado em que estamos, da solidariedade do Estado. Isto era uma coisa absolutamente de loucos e, portanto, isto é algo que deve ser apreciado com muita cautela. Bom, as 40 horas têm, obviamente, segundo o Governo, mais uma razão do ponto de vista orçamental. O Governo, para este orçamento, prevê poupar 168 milhões de euros com as 40 horas. Ora, não deixa de ser... Que a região não quer aplicar. Não deixa de ser caricato, já vou a esse aspecto, mas não deixa de ser caricato. Por exemplo, um insuspeito vereador do PSD numa Câmara local, uma Câmara do Funchal, em particular, disse que, por exemplo, a lei de 40 horas levaria a aumento de despesa. E, portanto, enfim, isto não é pacífico entre os próprios governantes, aqueles que aplicam estas matérias, relativamente àquilo que é o objetivo essencial das 40 horas. E, portanto, tenho que perguntar ao vereador em que... Já não é. Já não é. O ex-vereador. A segunda questão tem a ver com o seguinte. Num ambiente de aumento de desemprego, como é o caso, e o caso de Portugal é um ambiente dramático de aumento de desemprego, na ordem dos 18%, quase um milhão de desempregados, é um bocadinho contraditório esta proposta de aumento das 40 horas, quando devíamos mantê-las nas horas que tínhamos e tentar criar mais trabalho, mais postos de trabalho. Relativamente a esta posição da Madeira... A aplicação, há duas questões importantes. A aplicação na Madeira foi absolutamente atabalhoada e é atabalhoada. O Partido Socialista tem uma proposta na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, que está em auscultação de parceiros sociais neste momento, uma proposta que pretende, basicamente, colocar em cima da mesa a possibilidade de ser a Madeira a manter as 35 horas e pode fazê-lo, como aliás o Açores também já o fez, não sei se está no Tribunal Constitucional ou não, ou se ficou no Representante da República, mas já o colocou. E, portanto, nós fizemos a mesma coisa, esperemos que o PSD esteja connosco nessa matéria, que é para acabar com aquela confusão que o Governo instaurou, porque, repara, o Governo o que fez foi, deu, de alguma forma, a decisão arbitrária aos decisores, uma resolução, mas uma resolução, se convenhamos, para que os secretários decidam aqueles que querem 40 horas. Mas depois, o que está a acontecer na prática é que alguns serviços não estão a ser aplicados. Mas aí está a questão, a injustiças que se colocam em cima da mesa e a confusão que se coloca na cabeça das pessoas. Mas porque critérios é que um decisor diz que aquele faz 35, o outro faz 40, o que é que está aqui em causa? Isto não pode ser não pode continuar a acontecer. Tem que ser clarificado. Mas há aqui mais uma coisa, Gil Rosa, que é muito importante. A Assembleia da República também tomou uma outra decisão, que foi incluir na contratação coletiva a possibilidade de, no quadro da negociação da contratação coletiva da função pública, diminuir para as 35 horas determinados setores. Ora, voltamos a ter o mesmo problema. O Governo criou as 40 horas e agora matou as 40 horas. Vamos ouvir e tem que ouvir muito rápido.